Audio Jungle. Você pica o seu problema em partes independentes e manda cada parte para um processador diferente. É importante ressaltar que essas partes têm que ser independentes. Se o processador 2 depender do resultado do processador um, você não tem como aplicar parallel computing. Você só pode fazer isso se o processador um for capaz de fazer toda a parte dele sozinho, o processador 2 for capaz de fazer toda a parte dele sozinho, assim por diante. O exemplo que eu vou mostrar com um exemplo como adaptar o código MATLAB para rodar em paralelo. O exemplo que vou mostrar aqui é típico de finanças. Eu tenho nesse arquivo Stocks Data séries históricas de 460 ações. E com essas séries históricas eu inicio um modelo do tipo SDE. O que é um modelo SDE? É um modelo para simulação de Monte Carlo baseado em equações diferenciais estocásticas. O que ele faz? Ele vai pegar as minhas 460 variáveis, vai gerar um monte de números aleatórios para simular cenários para essas variáveis N passos de tempo para frente. Então o meu resultado vai ser uma matriz de 3 dimensões, com 460 variáveis, N passos de tempo para frente para cada uma, e M cenários possíveis para todas elas, quantos cenários eu mandar fazer. Cada cenário é naturalmente independente um do outro, são possíveis futuros, você pode pensar dessa forma. Então, a hora que eu chamar simulate em cima do meu modelo, ele vai rodar aqui 480 cenários diferentes, cada um independente do outro. TikTok aqui só para calcular o tempo que ele leva para fazer essa simulação inteira. Se eu quiser acelerar isso com Parallel Computing, como que eu faço? Eu abro um Parallel Pool com a função parpool. Dentro desse objeto vai ter, uma das propriedades vai ser o número de workers do meu pool de Parallel Computing. Então eu divido o trabalho entre eles. Se eu estava fazendo 480 simulações, eu vou fazer 480 dividido por num workers em cada worker. E em seguida eu faço um parfor. O que é o parfor? Ele é exatamente igual a um for, só que cada volta desse laço vai ser mandada para um worker diferente. Então, para q igual a 1, vai ser mandado para um worker. Q igual a 2 vai ser mandado para outro worker. Q igual a 3 para outro, e assim por diante. Se essa lista for maior que a quantidade de workers, eles vão enfileirando. E vou armazenando, vou armazenando esse resultado, o resultado do simulate, pequenininho, cada um em uma célula, e no fim eu grudo todas essas células. E o TikTok aqui de novo para calcular o tempo disso. Eu rodei isso aqui para diferentes valores de NT, para ter uma ideia de quanto é o ganho de se aplicar isso aqui. Eu estava com uma máquina de 6 núcleos, então eu posso usar 6 workers com o MATLAB. Linha vermelha usando um worker só, sem paralelo. Linha azul usando todos os 6. Uma redução de mais ou menos 50% no tempo. É, poderia ser até maior, né? Dependendo do que é o conteúdo que eu coloco aqui dentro do Parfor. Se eu estou com 6 workers, eu posso economizar eu posso reduzir o tempo a um sexto até. 50% foi um ganho modesto aqui. Então, outra uma observação sobre o Parfor. Enquanto o Parfor está rodando, a sua janela do MATLAB ela fica travada. O código está rodando, ponto. Você não faz outras coisas. E se eu quiser poder fazer outras coisas enquanto ele está rodando?
você pode usar o parfeval. Inicialização é exatamente igual, é exatamente o mesmo problema, só que resolve paralelizar de outra forma. Como? Eu abro um parpool. É, no anterior eu abri com parpool mesmo, a função parpool. Aqui eu estou abrindo com GCP. O que que é o GCP? Get Current Pool. Ele, se já tiver um pool aberto, ele pega ele. Se não tiver, ele cria. É, de novo, defino um DNT, um número de trials, um número de cenários que minha função vai rodar. Eu tenho que escrever isso na forma de um function handle, então escrevo dessa forma, em função do número de cenários, chamando simulate para fazer a simulação inteira. E quantas vezes eu quero rodar isso? Sei lá, 120, por exemplo. Aí eu faço um for normal, e dentro desse for eu chamo parfeval, com o meu pool aberto, com a função que eu quero rodar dentro dele, e número de saídas, no meu caso a minha saída é uma só, e todas as entradas da minha função. No meu caso, a minha função é de uma variável só, então tem uma entrada só. Isso vai me retornar um handle para o resultado futuro. No caso, um vetor de handles para o resultado futuro de cada uma das voltas desse for. É, isso, isso vai para o meu workspace, fica com essa carinha aqui. Ele tem aqui uma propriedade estado, onde ele me diz se está acabado ou não, se está rodando ou não, se já foi lido o resultado ou não. E isso deixa a minha máquina livre. Ele vai passar rapidinho aqui por todas essas voltas, criar esse handle, e ele vai ficar lá na memória rodando. A hora que acabar de rodar, ele muda para finished. E como que eu pego esse resultado depois? E uma vez que ele vai deixar minha máquina livre para fazer outras coisas, eu posso, por exemplo, fazer um código que fica monitorando esse R, esperando acabar. E na medida que eles vão acabando, cada um dos R's vai acabando, ele vai pegando o resultado e já vai plotando na minha tela o resultado de cada iteração. Então, o que tem nesse código especificamente? Inicializações. Por exemplo, eu quero ver a ação da NVIDIA. Lá tem 460 ações, eu não quero ver todas, quero ver só da NVIDIA. E abro uma figura aqui, inicialmente vazia. Nesse loop, o que está escrito aqui? Enquanto tiver alguma coisa, algum resultado no meu R que não foi lido, ele vai ficar rodando esse loop aqui. Ele vai encontrar quais que já acabaram, mas que ainda não foram lidos. State finished e read não. Né? E para todos os que ele encontrar, ele vai chamar a função fetch outputs em cima desse R, que vai buscar o resultado para mim. E guardar aqui no meu Z. O meu Z, eu vou concatenar todos eles para poder plotar o resultado da simulação. E aqui é só um plot mesmo. E o resultado disso aqui, esse gifzinho aqui. Naquele código eu só omiti a parte de salvar um gif, tá? Que é meio chatinha e fora do propósito. E vocês podem reparar que no começo o resultado é bem porco. E na medida que vai tendo mais cenários, ele vai melhorando. Eu poderia, por exemplo, ter escrito o código de forma a ficar mandando mais e mais jobs de pequenas simulações, ao invés de ter especificado 120, para ficar mandando mais e mais e avaliando se a qualidade está boa. A hora que a qualidade estiver boa, para de mandar. Poderia ter feito alguma coisa assim. Outras formas de se aplicar Parallel Computing. Várias funções do MATLAB, eles têm uma propriedade use parallel que você consegue setar. E aí você não tem que fazer mais nada, só setar essa propriedade e o funcionamento interno da função já vai aplicar Parallel Computing de alguma forma. Por exemplo, no Optimization e no Global Optimization Toolbox tem a função Options para você construir uma estrutura de opções para as funções de otimização de fato. Então, por exemplo, eu posso chamar Options para configurar a fmincon para usar paralelo.
E aí ela vai usar Parallel Computing lá dentro de alguma forma para acelerar o processo dela. Deep Learning também tem essa opção. É escrito ligeiramente diferente, ao invés de ser true or false, você escreve yes or no aqui. Mas funciona da mesma forma. Você cria uma rede neural, pode ser a FitNet, pode ser qualquer um dos outros tipos, e quando você chama train, você seta use parallel. O Statistics e Machine Learning também tem uma forma de usar isso. Você consegue construir uma struct, dentro dessa struct você vai criar um campo, e use parallel e setar como true. E você pode passar esse struct para você pode pôr muitos outros campos aqui, que essa struct corresponde aos parâmetros que você pode aplicar otimização de hiperparâmetro. Que você pode aplicar otimização de hiperparâmetro em um modelo. Então, por exemplo, se eu quiser treinar um ensemble a partir de uma tabela, eu não quero configurar esse ensemble, eu quero otimizar os hiperparâmetros dela. Eu coloco Hyperparameter Optimization, de novo, alto, para otimizar tudo que puder e mais um pouco, e Hyperparameter Optimization Options, para dizer como ele deve fazer isso. E dentro desse como, usando paralelo. Sobre clusters. A ideia do cluster é você tem o MATLAB na sua máquina cliente, você tem o MATLAB Parallel Server em um servidor com muitos e muitos núcleos. E você vai pegar o seu processamento que é da máquina cliente e vai mandar para o servidor, e a hora que acabar você vai pegar só o resultado. No meio tempo a sua máquina cliente está livre, você pode até desligar o MATLAB se quiser. Suponha que o meu código original é esse, exatamente o mesmo problema, só que já está paralelizado com par fora aqui. Suponha que eu quero mandar isso para ser processado em um cluster. O que eu tenho que fazer com esse código? Primeira coisa, transforma ele numa função que vai ficar bem mais fácil. Para transformar em função, só chama function em cima, dá um nome, entradas, saída, acabou. Essa função, fechadinha, bonitinha, você vai passar para a função batch. Então, primeiro você vai encontrar o seu cluster com a função parCluster. Ele já deve estar configurado previamente e com um nome. Aqui, usando o nome ilustrativo myClusterProfile, porque eu não tenho um cluster aqui. Em seguida, você vai criar um job com a função batch. Batch para o meu cluster, usando a minha função fechada aqui. A minha função recebe duas entradas, que são essas, um nome de arquivo e um número de cenários para simular. E eu quero que a minha função use um pool de 64 workers, e a minha função exige um arquivo que é esse aqui, certo? É isso que a chamada de função dessa forma faria. Tem mais opções adicionais que podem ser mexidas, tem que olhar a documentação para ver como usar no caso específico de cada usuário. Aí, muito tempo depois, desliguei meu MATLAB, saí, fui tomar um café, voltei, abri o MATLAB de novo. Como que eu pego o meu resultado agora? O meu J não está mais na memória, o MATLAB foi fechado. De novo, eu encontro o meu cluster, o mesmo cluster que eu usei, e uso find job em cima dele. Ele vai retornar todos os jobs que estão listados naquele cluster, finalizados ou não, todos os que eu tiver acesso. Importante ressaltar isso, para você não deletar o job do amiguinho. Encontrei o job que eu quero aqui, fetch outputs nele, retorna a minha saída, o meu Z aqui. Só isso. Então, falar agora sobre GPU Computing. Um processador normal, uma CPU, ela tem lá uma quantidade de núcleos de processamento, por exemplo, 6, 8. Não é uma quantidade grande, mas cada um deles é parrudo. Um único processador dessa máquina que eu estou aqui, por exemplo, já seria capaz, por exemplo, de rodar o sistema operacional e o MATLAB. Ele aguenta um processamento desses.
Mas tem tarefas que não adianta, uma quantidade pequena de processadores vai ser ruim de qualquer jeito. Por exemplo, se eu tiver 1 trilhão de pequenas continhas para serem feitas, eu vou passar tudo para um só. Eu vou ter uma fila de 1 trilhão de elementos para serem processados. Se eu passar para 8, ainda vai ter uma fila de 1 trilhão sobre 8 para ser processado em cada um. Não é um, assim, é um ganho de 8 vezes, mas isso não é significativo com o tamanho do meu problema. Agora, se eu tiver, por exemplo, 5.000 núcleos de processamento, eu vou ter 1 trilhão de coisas para processar dividido por 5.000. Então, sei lá, eu reduzi em bem mais de 1.000 vezes o tamanho da fila de cada um desses workers. Seria inviável ter 5.000 workers parrudos como o de uma CPU, mas é viável ter 5.000 workers pequenininhos, capazes de processamentos pequenos dentro de uma GPU. Uma GPU é exatamente isso, ela é um processador com milhares de cores, só que cores pequenininhos feitos para processamentos pequenos. Isso é uma arquitetura adequada quando o seu problema tem exatamente essa natureza. Você consegue dividir o seu problema em muitos milhares de partes pequenas e independentes. Por exemplo, processamento gráfico. Quase tudo relacionado ao processamento de imagem funciona bem numa GPU, e é por isso que ela é tão usada para games, por exemplo. Dentro do MATLAB, como adaptar o código MATLAB para usar uma GPU? Tem duas formas. Uma, você, você, você vai converter todos os seus dados para o formato GPU Array. Vai aplicar ele na sua função, e depois para pegar o seu resultado de volta, você usa gather. Então, é perfeitamente equivalente. Se você estava usando result igual a myfunc de A e B, você só converte A e B com GPU Array, e depois de chamar o myfunc, chama getter também. Essa é a forma mais simples, funciona de forma geral, mas nem sempre isso vai ser um ganho. Depende do seu problema ser divisível em partes pequenas e independentes. Vou sempre ressaltar isso. Os requisitos disso, ter uma GPU e ter o MATLAB Parallel Computing. A outra forma, um pouco mais rica, é você gera um arquivo max para o seu código. Então você vai lá com o coder, .gpuconfig, e você cria uma configuração do tipo max para ser usada na geração de código. E você chama CodeGen com a sua configuração, o CFG, para uma função que tem argumentos A e B, que chama myfunc. Isso vai gerar um arquivinho para você, myfunc, exatamente igual ao original, só que com underline max aqui no final dele. Isso é o seu arquivo max que você consegue chamar no MATLAB para processar em GPU. Essa abordagem, o que ela requer? Uma GPU compatível com o código CUDA da NVIDIA, MATLAB Coder com GPU Coder, o MATLAB Parallel Computing, e exige essas duas ferramentas de terceiros, que é o CUDA Toolkit da NVIDIA e o Visual Studio. Ambos são de graça, tá? Você faz o download do CUDA no site da NVIDIA, e o Visual Studio tem a versão paga, mas você pode usar o Community, não tem problema nenhum. Como dá um certo trabalhinho configurar tudo isso aqui, existe uma função dentro do coder que chama check GPU install. Ele checa tudo para você e o que tiver dando problema, ele vai acusar qual é o problema. E qual é a vantagem de fazer dessa forma e não da outra? Isso aqui, na verdade, é uma geração de código C. Isso aqui tem um ganho de performance inclusive é só por isso. Um código C é mais rápido do que um código MATLAB. E sendo executado na GPU, mais rápido ainda. Então, essa abordagem aqui é um pouco mais rápida do que a anterior. Um benchmarking, só para ter uma ideia de quanto isso pode ser
útil. Nessa demo aqui da Mathworks, ele faz um benchmark do A barra invertida B, que é solução de sistema linear no MATLAB. Isso é um código de complexidade de ordem 3. Isso significa, se eu dobrar o tamanho do meu problema, eu vou levar 8 vezes mais tempo. Eu vou levar 2 ao cubo vezes mais tempo. É um problema razoavelmente complexo. Aqui eu testei na minha máquina aqui, e também tem um outro teste feito pela Mathworks que está no site deles. Aqui, o meu processador normal, quando faz a conta em CPU, é um Intel i7, e a minha placa de vídeo é uma GeForce 920M. Tem um ganho de 25% no tempo de processamento, no caso de matrizes grandes, no limite do que a minha GPU aguenta. Para uma GPU mais parruda, esse ganho é muito mais dramático, porque ela aguenta uma matriz muito maior. Então, por exemplo, aqui, para uma matriz do mesmo tamanho, já tem um ganho de 85% se eu comparar uma NVIDIA Titan com o Intel Xeon. E ela aguenta matrizes muito, muito maiores. Ganho de até 90% de tempo. E agora eu vou mostrar uma aplicação real do GPU Coder. Vou explicar rapidamente a matemática por trás dessa aplicação real, só não com o intuito de explicar a matemática em si, mas com o intuito de mostrar por que esse é um bom problema para se usar uma GPU. Então, o que esses pesquisadores fizeram foi simular uma tsunami causada por um terremoto. Como que funciona esse modelo? Você tem, inicialmente, o fundo do oceano plano, lisinho, e a superfície da água lisinha também. De repente vem o terremoto, produz uma deformação no fundo do oceano. Essa deformação se traduz em uma deformação na superfície da água também. A superfície da água não gosta de ficar com cara de coluna, então ela vai se dispersar por equações de hidrodinâmica. Não vem ao caso explicar essas equações de hidrodinâmica, mas vocês veem aqui, é um sistema de equações diferenciais. Mn é fluxo em xy, eta é a altura da onda, d é profundidade no ponto xy. Essas equações vão reger a dispersão da água aqui, na forma de onda para lá e para cá, e num tempo infinito, isso deve ficar calminho de novo. Equações diferenciais assim, do jeito que se escreve no caderno, não se traduzem bem para computador diretamente. O que se aplica é um modelo de diferenciais, modelo de diferenças finitas, método de diferenças finitas, desculpa, para resolução de equações diferenciais parciais. A ideia desse modelo é traduzir isso aqui em uma expressão que associa o passo de tempo 1 para frente com o passo de tempo atual de todas as variáveis envolvidas. Tudo que está aqui dentro, vocês podem notar, são só somas e subtrações, multiplicação por constante, são contas bobas. É uma expressão monstruosa, mas no fim todas as contas são mais, menos e vezes. Inclusive por isso chama método de diferenças. E se vocês pararem para prestar atenção nesses índices, o que são esses índices? Eu tenho aqui a altura de onda, eta, em um ponto xy, ij, no passo de tempo k, ele vai depender do fluxo dele com o vizinho e da altura de onda dos vizinhos. Então, não só é uma conta simples, é uma conta pequena, porque ela envolve só um ponto e os seus vizinhos. Então, resumindo, eu tenho um problema, grande, porque a minha grade pode ser milhares por milhares de pixels em todas as variáveis, a m, a n, a d, a h e eta, todas elas podem ser uma grade de milhares por milhares de pixels. Só que o processamento de cada um deles só depende
dos vizinhos no mesmo instante e no instante seguinte. Então, cada pixel é um problema independente e pequeno comparado do processamento dos pixels vizinhos. Logo, isso é adequado para se processar numa GPU. Só mostrar os resultados que eles tiveram. A condição inicial aqui. A condição inicial é a superfície do fundo oceânico e uma deformação inicial aqui em algum lugar de uma placa tectônica. Esse foi o resultado que eles tiveram, simulação para algumas horas para frente dessa tsunami. Só deixar ela correr, porque ela é bonitinha. Essa animação está no YouTube também, os pesquisadores colocaram lá. Ok. E calcularam coisas em cima daquela simulação inteira. Que coisas? Tempo de chegada da onda. Aqui a onda chegou rápido, aqui a onda levou várias horas para chegar. E altura da onda no momento de chegada. Aqui a onda estava super alta, aqui também, aqui não tanto, aqui não tanto, aqui a onda nem chegou, certo? E qual foi o ganho disso? Eles rodaram em GPU e em CPU também para vários tamanhos de grade. E essa foi a diferença. Em CPU leva meia hora para uma grade quase 5.000 por quase 4.000. Em GPU leva 3 minutos, um ganho de 10 vezes. Certo? Então, só outras observações sobre como usar GPU. De novo, tem várias funções do MATLAB que tem uma opção Use GPU. Por exemplo, para treinar rede neural rasa, a função train tem Use GPU que você seta com yes or no. Rede neural profunda, no Training Options você pode setar em qual ambiente vai ser usado. Um deles pode ser GPU, pode ser multi-GPU também, se você tiver mais de uma. O default é usar uma GPU sempre que puder. E para processamento, para várias funções do Image Processing Toolbox e do Computer Vision Toolbox aceitam um GPU Array logo como argumento de entrada e processam tudo em GPU e devolvem o resultado já pronto, como se tivesse dado um getter nele. E para processamento geral, como eu tinha mostrado antes, você pode sempre converter o seu dado para GPU Array, passar a sua função e pegar o resultado com getter. E era isso que eu tinha para mostrar hoje. Responder perguntas agora. Edson perguntando se tem como usar uma GPU para resolver um sistema linear. Volta. Esse benchmark que eu tinha mostrado aqui atrás. Volta. Isso aqui, na verdade, esse benchmark foi resolução do sistema linear, esse A barra invertida B. O seu A, enfim, isso aqui resolve o sistema A vezes X é igual a B. X é igual a A barra invertida B. Se você simplesmente converter o A e o B para GPU Array, está resolvido. Guilherme perguntando, existe alguma maneira de usar a GPU para otimização em regressão por SVM? Eu vou supor que você está falando de otimização de hiperparâmetros quando treina um modelo SVM.
Não, geralmente, lá só tem a opção de usar Parallel Computing mesmo. Até porque eu não tenho certeza se valeria a pena usar uma GPU. Porque é, otimização de hiperparâmetro é um processo iterativo. Cada etapa depende do anterior. Já não são independentes as coisas. E o volume de parâmetros não é tão grande assim. Sei lá, você vai ter no máximo algumas centenas de parâmetros para um modelo de machine learning. Não vejo vantagem em usar uma GPU para isso. Usar, usar com parallel computing, sim, aí tem vantagem. É, com parallel computing você pode tentar, assim, tentar várias combinações de parâmetro ao mesmo tempo, por exemplo. Ahn, Falar um pouco mais sobre a aplicação de parallel computing em séries temporais financeiras, ou melhor, aplicação do mercado financeiro. É, bom, eu falei meio que quase tudo que dá relacionado a modelos SDE. Tem outros tipos de modelo que se usa também no mercado financeiro, mas assim, as coisas de parallel computing que você pode usar são mais ou menos as mesmas. Você pode usar Par4, o jeito mais simples possível de paralelizar as coisas. Se, se você tiver se o seu problema tiver partes independentes, você sempre pode picar ele com um par4. Ou com Parfeval, se você preferir deixar sua máquina livre para alguma coisa. Não, sei lá, se tiver alguma coisa mais específica que você quer saber, eu posso comentar, mas enfim. Ah, O Wellington perguntando, eu tenho um código que utiliza uma biblioteca Java, é possível criar um Max? Nossa, me pegou nessa, não tenho certeza. Eu acho que não, porque o Max ele é meio que é um processo de geração de código C, na verdade. E nem é tudo que permite fazer isso, então hum, eu chutaria que não, mas não tenho certeza se ele consegue usar uma biblioteca Java desse jeito. Leandro perguntando, se fosse usar GPU em Java, teria ganho de performance também? Teria. Se você tiver um problema que você consegue picar em partes independentes e pequenas, você vai ter ganho de performance com GPU. Como seria a transformação para GPU Array? Não me pergunta, eu não sei Java. Não- hum, Luciano perguntando se vale a pena paralelização ou GPU para ODS, Ordinary Differential Equation. Hum, Se você tiver várias ODS e quiser resolver todas em paralelo, vale a pena paralelizar, porque elas são separadas. Mas se você tiver na verdade, um sistema de ODS e, e só isso, tipo, aí acho que você não tem nem como, porque ODE é tipo, é método de Euler ou Runge-Kutta, alguma coisa do tipo. O passo seguinte depende do anterior, então você já não consegue paralelizar no tempo. E de uma variável para outra, se for um sistema de ODS, elas são interdependentes também. Você não consegue jogar uma para cada worker. É um negócio. Se der, é um caso muito pontual. No geral, eu diria que não dá para paralelizar ODS. Hum. Hum.
Ok, então, parece que não tem mais perguntas. Então eu vou encerrar a apresentação por aqui. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo web.